Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, escrito por Carl Sagan. É uma obra fundamental para quem deseja compreender a importância do pensamento científico e do ceticismo em meio a um cenário global frequentemente dominado por superstições e crenças infundadas. Neste livro, Sagan, renomado astrônomo e divulgador científico, conduz uma análise profunda sobre como a ciência pode servir como uma vela no escuro das incertezas e dos enganos humanos. O autor não apenas explica os fundamentos do método científico, mas também convida o leitor a refletir sobre o papel da educação, da mídia e da sociedade na perpetuação ou combate à ignorância. Sagan escreve com clareza e paixão, tornando temas complexos acessíveis, despertando o interesse tanto de iniciantes quanto de leitores experientes na área científica. Seu texto é permeado por exemplos históricos, reflexões filosóficas e advertências sobre a ascensão do obscurantismo em tempos modernos. Esta obra é mais que um apelo pela razão. É um guia para quem deseja desenvolver o espírito crítico, entender o mundo com mais profundidade e tornar-se menos suscetível a manipulações. Assim, O Mundo Assombrado pelos Demônios permanece atual e essencial, promovendo a alfabetização científica e argumentando que nosso progresso como espécie depende da coragem de questionar e buscar a verdade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o método científico como defesa contra a ignorância. Em um dos pontos centrais do livro, Carl Sagan dedica-se a explicar o método científico, ressaltando sua importância para a conquista de conhecimento confiável e o combate às superstições. O método científico, baseado em observação rigorosa, formulação de hipóteses, experimentação e revisão constante, é apresentado como a principal ferramenta para distinguir fatos de crenças infundadas. Sagan explora casos históricos em que a ausência desse método contribuiu para tragédias, como perseguições religiosas, caça às bruxas e charlatanismos. Ao enfatizar que o ceticismo é parte do processo científico, ele argumenta que aceitar afirmações extraordinárias sem evidências é um grande risco para a sociedade. O autor também ilustra como o método científico pode e deve ser empregado no cotidiano para tomar decisões melhores, ressaltando que questionar e testar informações é fundamental para resistir aos apelos da pseudociência, fake news e manipulação ideológica. Em segundo lugar, o perigo das crenças sem fundamentação. Outro tópico crucial abordado por Carl Sagan é o perigo social, representado por crenças não baseadas em evidências. Ele detalha como superstições, mitos urbanos, teorias da conspiração e práticas pseudocientíficas podem impactar negativamente tanto o indivíduo quanto a coletividade. Exemplos como terapia alternativa ineficaz, crença em astrologia ou medo irracional de tecnologias são utilizados para mostrar como o desconhecimento científico pode ser explorado por charlatães ou desencadear políticas públicas prejudiciais. Sagan alerta para o risco de uma sociedade que recusa a ciência, podendo ver seu progresso social, econômico e cultural ameaçado. Ele destaca ainda a vulnerabilidade do público diante de informações falsas e o papel danoso da mídia ao promover crenças infundadas sem o devido questionamento. O autor defende que a alfabetização científica é urgente para que cada cidadão possa identificar argumentos falaciosos e tomar decisões conscientes. Em terceiro lugar, a importância da educação científica. Carl Sagan enfatiza a necessidade da educação científica como ferramenta de empoderamento social e individual. O escritor revela que a curiosidade e a busca pelo conhecimento são inerentes ao ser humano desde a infância, mas frequentemente são sufocadas por sistemas educacionais que não favorecem o questionamento criativo. Para Sagan, o ensino da ciência deve ser mais do que a transmissão de fatos. Deve também despertar a dúvida benéfica, a capacidade de questionar e compreender como e por que os conhecimentos são produzidos. Ele apresenta exemplos de países com elevado nível de alfabetização científica e destaca os benefícios sociais e econômicos resultantes desta formação. O autor também discute o papel dos professores, do Estado e da família na promoção de uma cultura científica ativa e participativa, defendendo uma abordagem educacional centrada na experiência, experimentação e discussão aberta, que permita a formação de cidadãos críticos e autônomos. Em quarto lugar, o papel da mídia na difusão da pseudociência. Sagan dedica uma parte relevante da obra à crítica do papel cumprido pela mídia na perpetuação de pseudociências e no crescimento da desinformação. Ele argumenta que a busca por audiência muitas vezes leva à divulgação de temas sensacionalistas em detrimento do rigor científico, contribuindo para a confusão do público sobre o que é fato e o que é especulação. O autor discute exemplos de notícias distorcidas, programas sensacionalistas e a promoção à crítica de fenômenos paranormais ou teorias da conspiração. Sagan aponta que a imprensa deveria ser um agente de esclarecimento, mas frequentemente falha ao não consultar especialistas, simplificar excessivamente os assuntos ou dar voz igualitária a opiniões sem embasamento, fomentando a ilusão de que todas as interpretações valem igual. Ele conclama jornalistas e comunicadores a assumirem o compromisso com a verdade e a responsabilidade social, promovendo a divulgação científica e o esclarecimento do público.
Por último, a alfabetização científica e o futuro da humanidade. No fechamento do livro, Carl Sagan defende que a manutenção do estilo de vida democrático e o progresso civilizacional estão diretamente ligados à difusão do pensamento científico e crítico. Ele adverte que sociedades que desprezam a ciência se tornam presas fáceis de autoritarismos, fanatismos e decisões desastrosas. O autor recorre ao conceito de vela no escuro, afirmando que a ciência ilumina não apenas nosso conhecimento, mas também nossos valores e decisões coletivas, permitindo-nos construir um futuro sustentável e equitativo. Sagan ainda aponta que os desafios globais atuais, como saúde pública, mudanças climáticas e tecnologias emergentes, exigem cidadãos bem informados, capazes de compreender riscos, probabilidades e tomar decisões baseadas em evidências. Para ele, investir em alfabetização científica é garantia de um futuro com mais liberdade, criatividade e capacidade de enfrentar desafios éticos e práticos cada vez mais complexos. Em conclusão, O Mundo Assombrado pelos Demônios é uma leitura imprescindível para todos que se preocupam com o futuro da humanidade diante da avalanche de informações e do crescimento da desinformação. Estudantes, professores, jornalistas, pais, formadores de opinião e qualquer pessoa que deseje se tornar um cidadão mais crítico e bem informado encontrará no livro de Carl Sagan orientação valiosa. O principal mérito da obra é traduzir o pensamento científico de forma acessível e instigante, mostrando sua relevância para todo e qualquer indivíduo, independentemente da formação acadêmica. Adquirir este livro significa investir em emancipação intelectual, aprender a se navegar com segurança na era das fake news e a exercer um papel ativo na sociedade. Diferentemente de outras obras que se limitam a apresentar os conceitos científicos, Sagan combina erudição, história, filosofia e ciência com sensibilidade, transformando o conhecimento em ferramenta de transformação pessoal e coletiva. Por isso, O Mundo Assombrado pelos Demônios é recomendado para quem busca mais que respostas prontas. Deseja aprender a fazer as perguntas certas e contribuir para um mundo mais claro e justo. Comprar este livro é uma escolha de responsabilidade, capaz de impactar positivamente a vida pessoal e a sociedade como um todo. Se você quiser apoiar Carl Sagan, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!